É um prazer estar aqui, obrigado também pelo convite. E é um tema não é confortável abordar, é um tema quente, e é um tema onde há muito ruído, muitas emoções à mistura das discussões sobre este tema. Acho que é mesmo importante, como o Jonathan estava a dizer, que a Igreja esteja informada e que possa dessa forma também dar um contributo pertinente, não é? Um contributo relevante sobre as questões, não é? Esta questão do género em particular, que é uma questão muito complexa. E eu gostava que nós hoje pudéssemos abordar esta questão nas suas várias dimensões, não é? Há muitas dimensões aqui. Há a dimensão política, a dimensão legal, a dimensão médica, a dimensão psicológica, a dimensão filosófica. E nós vamos passar por elas todas, está bem? Isto vai ser um bocado denso, um bocado maçudo, talvez. Vou tentar não vos cansar demasiado, mas queria dar pelo menos uma pincelada em cada uma das dimensões, para nós ficarmos assim com uma visão mais ampla do fenómeno. Queria dizer que há um artigo que foi também escrito a acompanhar o desenvolvimento desta apresentação, está online, depois posso partilhar, e vamos também no GBU publicar um pequeno livro sobre esta temática em breve. Gostava de começar com um vídeo para nos dar assim um cheirinho, não é? Para nos introduzir no tema, e depois vamos apertar os cintos e vamos levantar voo neste tema. Okay? There's been a lot of talk about identity lately, but how far does it go? And is it possible to be wrong? We went to the University of Washington to find out. Are you aware of the debate happening in Washington State around the ability to access bathrooms, locker rooms, spas based on gender identity and gender expression? I think people should be able to have access to the facility. I think bathrooms could and potentially should be gender neutral because there doesn't need to be a classification for differences. I think people definitely should have the ability to go into whichever locker room they want. I feel like at least public universities should do their best to accommodate for those who do not have a specific gender identity. You know, whether you identify as male or female and whether your sex at birth is matching to that, you should be able to utilize the resources. So if I told you that I was a woman, what would your response be? Good for you. Okay, like, yeah. Nice to meet you. I'd be like, what? Really? I don't have a problem with it. I'd ask you how you came to that conclusion. If I told you that I was Chinese, what would your response be? I mean, I might be a little surprised, but I would say, good for you. Like, yeah, be who you are. I would maybe think you had some Chinese ancestor. I would ask you how you similarly came to that conclusion and why you came to that conclusion. I would have a lot of questions just because on the outside I would assume that you're a white man. If I told you that I was 7 years old, what would your response be? I wouldn't believe that immediately. I probably wouldn't believe it, but I mean, it wouldn't really bother me that much to go out of my way and tell you, no, you're wrong. I'd just be like, oh, okay, he wants to say he's 7 years old. If you feel 7 at heart, then then so be it. Yeah, good for you. So if I wanted to enroll in a first grade class, do you think I should be allowed to? Probably not, I guess. I mean, unless you haven't completed first grade up to this point and for some reason need to do that now. If that's where you feel like mentally you should be, then I feel like there are communities that would accept you for that. I would say so long as you're not hindering society and you're not causing harm to other people, I feel like that should be an okay thing. If I told you I'm 6 feet 5 inches, what would you say? That I would question. Why? Because you're not. No, I don't think you're 6'5". If you truly believed you're 6'5", I don't think it's harmful. I think it's fine if you believe that. It doesn't matter to me if you think you're taller than you are. So you'd be willing to tell me I'm wrong? I wouldn't tell you you're wrong. No, but I say that I don't think that you are. I feel like that's not my place as like another human to say someone is wrong or to draw lines or boundaries. No, I mean, I wouldn't just go like, oh, you're wrong, like that's wrong to believe in it, because I mean, again, it doesn't really bother me what you want to think about your height or anything. So I can be a Chinese woman. You... Sure.
but I can't be a 6'5" Chinese woman. Yes. If you thoroughly debated me or explained why you felt that you were 6'5", I feel like I would be very open to saying that you were 6'5", or Chinese, or a woman. It shouldn't be hard to tell a 5'9" white guy that he's not a 6'5" Chinese woman. But clearly it is. Why? What does that say about our culture? And what does that say about our ability to answer the questions that actually are difficult? Uma boa introdução, acho eu. Nós percebermos como a nossa cosmovisão, a nossa visão do mundo molda a nossa percepção, não é? A forma como nós vemos as coisas. Não é possível olhar para um homem e dizer que é uma mulher porque nós acreditamos que um homem pode ser uma mulher se quiser. Antes de falar de qualquer tema, é muito importante perceber do que é que estamos a falar. Não é? Então eu gostava de começar por aí, dar informação. Vamos lá, vou dar muita informação para percebermos do que é que estamos a falar e também percebermos quais são as evidências científicas e a filosofia por trás. E depois alguma orientação também para nós como cristãos, uma sugestão, não é? Não tenho um monopólio da forma como os cristãos devem lidar com estas questões, mas propor aqui alguma orientação para como nós devemos lidar biblicamente com estas questões do género e da ideologia de género. Então estamos a falar de quê? Vamos ver algumas palavras que normalmente são usadas nesta discussão e ver o que é que elas significam, pelo menos algumas propostas de definição destas palavras. A palavra sexo, por exemplo. Segundo a APA é a Associação de Psicologia Americana. Okay? Quando falar de APA, é a Associação de Psicologia Americana, é a Ordem dos Psicólogos nos Estados Unidos, uma organização muito influente. A definição de sexo é traços fisiológicos que distinguem machos e fêmeas. Uma definição bastante simples, não é? E direta. São os traços fisiológicos que distinguem machos e fêmeas. No entanto, a APA emitiu diretrizes para os psicólogos poderem trabalhar com a população transgênero. Okay? População com problemas de identidade ao nível do seu género. E nessas diretrizes, eles falam de sexo de outra maneira. Eles falam de sexo como sendo algo atribuído no nascimento, baseado na aparência da genitália externa. Então, é interessante que a primeira definição da APA fala do sexo como algo objetivo, são traços fisiológicos que distinguem machos e fêmeas. No entanto, aqui parece que já não é assim tão importante os traços fisiológicos, não é? O sexo é algo que é atribuído no nascimento. Foi um atribuído, podia ser outro atribuído. E isto aqui, esta menor importância dada à biologia ou à fisiologia é reforçada na definição de género. Género, para a Organização Mundial de Saúde, a OMS, é sexo socialmente construído. Ou seja, o sexo é produto da cultura e é aí que o género entra. O género é algo construído na cultura. Significa que algo ser construído culturalmente significa que existe porque foi construído. Se não tivesse sido construído, não existia. É isso que significa ser construído pela cultura. É interessante que na década de 70 os movimentos feministas nos Estados Unidos e na Inglaterra começaram a usar este termo género. Antes disso não se usava o termo género. E nos anos 90 este termo substituiu de uma forma quase total a palavra sexo. Passou-se a usar o termo género feminino e masculino em vez de sexo masculino e feminino. E esta a autora da OMS, onde esta definição aparece, é um artigo. Ela diz o seguinte, é uma antropóloga, e ela diz que o conceito de género implica uma rejeição da distinção biológica subjacente à palavra sexo. Ou seja, rejeita-se a biologia, rejeita-se a distinção biológica, né, entre sexos. Rejeita-se isso. E vê-se isso, e ela diz, aparece como alibi ideológico para manter a dominação, o alibi da natureza. Ou seja, distinguir homens e mulheres
pelo seu sexo, objetivamente, é só um pretexto para manter a dominação das mulheres pelos homens. É isso que é assim de se vê. Okay? E por isso a palavra género, a palavra sexo é para desaparecer. Rejeitamos a distinção biológica, a diferenciação biológica entre homens e mulheres e ficamos com o género, que é o sexo socialmente construído, é uma construção social. Vamos à próxima palavra. Identidade de género. Identidade de género, diz a APA, que é o sentimento íntimo de ser homem ou mulher, ou um género alternativo, que pode não corresponder ao sexo de uma pessoa atribuída ao nascimento ou às características sexuais primárias ou secundárias da pessoa. Então, isto é um sentimento íntimo, a identidade de género. É um sentimento que diz respeito a cada um. E há uma independência entre a identidade da pessoa e o sexo que lhe foi atribuído no nascimento. Há uma independência. Uma coisa é a identidade, que é construída na mente. Outra coisa é a fisiologia, né? Os órgãos genitais e etc. E as duas coisas não têm necessariamente que ter uma relação. Não têm. Né? Pode corresponder ou não. A identidade pode corresponder ou não ao sexo que foi atribuído no nascimento. Vemos esta separação entre aquilo que é construído e aquilo que é objetivo, fisiológico, biológico. Identidade sexual. Da mesma maneira que género substituiu sexo, identidade de género substituiu identidade sexual. Okay? E a identidade sexual é apenas a orientação sexual, a forma como a pessoa se percebe a si mesma em termos da sua orientação sexual. É isso a identidade sexual. Mais algumas palavras, isto parece um dicionário, mas é importante nós percebermos o que é que estas palavras significam antes de falarmos delas. Transgénero. Transgénero, segundo a APA, mais uma vez, é um termo genérico para pessoas cuja identidade, expressão ou comportamento de género não está de acordo com o tipicamente associado ao sexo ao qual foram designados no nascimento. Então, são todas as pessoas que não se identificam com o seu sexo de nascimento. Estas pessoas são classificadas como transgénero. E transexual. Transexual é um termo já histórico, porque é um termo que está a cair em desuso e percebemos muito bem porquê. Não é? Sexo foi substituído por género, identidade sexual foi substituído por identidade de género, transexual é substituído por transgénero. É um termo histórico e médico que se refere a indivíduos que sofreram alguma forma de tratamento médico e ou cirúrgico para a reatribuição de género. É um termo médico, né? É mais usado na medicina, são as pessoas que fizeram algum tipo de procedimento para mudar, para terem o seu género, para terem uma reatribuição de género. São estes os termos que são usados na medicina e na psicologia hoje. E por último, igualdade de género. Segundo a Unicef, é apenas homens e mulheres terem os mesmos direitos. Isso é igualdade de género. Depois da definição, no mesmo artigo, a Unicef faz uma ressalva importante. Esta definição, a igualdade de género, não exige que meninos e meninas, ou mulheres e homens, sejam iguais, ou que eles sejam tratados de forma igual, de forma exatamente igual. É uma boa ressalva da Unicef, mas, de facto, não parece ser isto que se vê quando se trata de questões de género. Esta ideia de que não é necessário meninos e meninas serem exatamente iguais ou tratados iguais. Se não, vejamos. Vamos ver duas citações de como estas ideias têm vindo, tido origem na academia, nas universidades. Vamos começar. Vamos ver uma. Usar o termo sexo para descrever as diferenças biológicas e género para descrever as diferenças socialmente construídas ignora o facto de que distinções biológicas são construções sociais, pelo menos em parte. Que a biologia moderna, por exemplo, interpreta o pênis como um órgão distinto da vagina é uma construção social, mais uma consequência de metáforas culturais em mudança do que de novas provas científicas. Então, o que é que este senhor, Lacan, é um historiador dos Estados Unidos, isto é de 1992, e esta citação está numa enciclopédia de bioética. Portanto, é considerada credível por toda a gente, não é? Todos os estudiosos
consideram isto credível. E o que é que ele diz? Diz que as distinções biológicas, as diferenças biológicas, são construções sociais. Okay? São construções humanas, não é algo objetivo. Que o pênis seja um órgão distinto da vagina é uma construção social. Só é distinto porque nós construímos a coisa assim. Okay? É uma consequência de metáforas culturais em mudança. A cultura muda e, portanto, o pênis e a vagina são considerados diferentes, mas isso não é objetivamente verdade. É isso que Lacan nos diz. Então, estas ideias começam nas universidades e depois são cozinhadas nas universidades e depois são servidas à cultura. São servidas às pessoas, ao cidadão comum. Através de quê? Da cultura pop, das séries, dos filmes, do YouTube, dos vídeos, das redes sociais. E só um exemplo disso, Indya Moore. Indya Moore é uma mulher transgênero e quando se diz mulher transgênero hoje, está-se a dizer um homem que decidiu ser uma mulher. É isso que é uma mulher transgênero. Okay? Isto é confuso, mas vamos tentar apanhar. Então esta pessoa, Indya Moore, ele é ator de uma série do canal Sci-Fi que se chama Suppose e que é uma série que glorifica no fundo a transexualidade. Ele fez um tweet e nesse tweet ele disse o seguinte: se uma mulher tem um pênis, o seu pênis é um pênis biologicamente feminino. Ok? Deu para apanhar? A maior publicação LGBT do mundo, não é? Pelo menos uma das maiores publicações LGBT digitais, pegou neste tweet e clarificou o raciocínio. Como é que eles clarificaram o raciocínio? Vamos ver se apanhamos o raciocínio. Mulheres transgênero são mulheres. Mulheres transgênero são homens, biologicamente. Okay? São mulheres. Então, mulheres transgênero têm corpos de mulher. Então, os pênis de mulher transgênero são pênis de mulher. Okay? Vamos a falar de ideologia de género. Já estamos a ver algumas ideias que fazem parte desta ideologia. Vamos tentar ver uma definição de ideologia de género. Doutora Michelle Cartella é pediatra e presidente do Colégio Americano de Pediatras. Ela diz que a ideologia de género é um sistema de crenças que afirma que o sexo é uma construção social. A ideologia de género ensina que cada pessoa tem algo chamado identidade de género no cérebro, que pode ou não ser o mesmo que o seu sexo biológico. O seu princípio base é que essa identidade de género é mais real do que a realidade biológica material do sexo de uma pessoa. Então, temos aqui estas ideias, nesta definição, que o sexo é uma construção social, uma pura construção social, e que o princípio base é que a identidade de género é mais real, a identidade que se constrói na mente é mais real do que a realidade biológica material do sexo de uma pessoa. Aquilo que a pessoa percebe sobre si mesma é mais real do que aquilo que o seu corpo manifesta. Agora, nem toda a gente considera que a ideologia de género existe. Por exemplo, numa publicação progressista, que se chama The Guardian, do Reino Unido, diz que a ideologia de género é uma teoria de ativistas religiosos de extrema-direita, que a apresentam como um movimento liderado por gays e feministas para derrubar a família tradicional e a ordem natural da sociedade. É uma expressão fabricada para vender uma narrativa falsa e justificar a discriminação contra mulheres e pessoas LGBT. Então, será que a ideologia de género é uma teoria da conspiração? É isto que muita gente considera. É uma teoria fabricada por ativistas religiosos de extrema-direita, que querem manter a discriminação relativamente a mulheres e pessoas LGBT. É esta a ideia. Daniel Oliveira, por exemplo, um dos criadores do Bloco de Esquerda, disse num programa da SIC que a ideologia de género é um gambuzinho. Ou seja, a ideologia de género não existe, é uma coisa inventada,
para meter medo às pessoas e para manter a discriminação. Acho que bastava vermos o vídeo do início para percebermos que há aqui mais alguma coisa, né, do que apenas um gambuzinho. E as ideias que nós vimos mostram isso, as ideias que já vimos até agora. Mas vamos mais a fundo na coisa. Será que a ideologia de género existe mesmo? Tivemos a ver situações nos Estados Unidos e tivemos a olhar para essas situações e definições, mas vamos ver o caso em Portugal. Em Portugal esta ideologia tem também encontrado eco na academia, nas universidades. Por exemplo, Nuno Pinto, investigador do ISCTE, presidente da ILGA também, ele faz as seguintes perguntas numa entrevista ao Jornal Público. Estas são as perguntas que ele faz. Estamos prontos para abraçar a ideia de que o género de cada um depende da identidade de género e não de características do corpo, como a genitália? Somos mesmo capazes de reconhecer uma transexual que mantém os genitais masculinos como uma mulher verdadeira e de reconhecer um transexual grávido como um homem? Será que já estamos nesse nível de progresso? Que já conseguimos olhar para deixa-me só para ver se eu não me confundo, olhar para um transexual grávido e dizer que é um homem? E um transexual grávido é biologicamente uma mulher. Mas será que já estamos no nível de progresso em que olhamos para essa pessoa e dizemos que é um homem? Ou um transexual que mantém os genitais masculinos? Estamos preparados para olhar para essa pessoa e dizer que é uma mulher? Será que já evoluímos a esse ponto? Em termos legais, em Portugal, estamos muito bem encaminhados para que seja de facto assim. Né? Falando um bocadinho sobre as leis, qual é a lei em Portugal relativamente à chamada autodeterminação de género? Ou seja, a liberdade para cada um decidir o seu género. Estamos bastante à frente. Em 2011, passou uma lei que... Nessa lei, várias coisas, mas uma delas é que a mudança de género passou a exigir só um requerimento e um relatório médico assinado por 2 profissionais de saúde. Nesta lei era preciso um diagnóstico, okay? Era uma das coisas que esta lei referia. É preciso um diagnóstico. A pessoa tem que ter um diagnóstico de perturbação de identidade de género, que era o rótulo diagnóstico que existia na psiquiatria. Esse rótulo desapareceu, foi substituído por outro, mas vamos falar disso mais à frente. Mas era preciso um diagnóstico. Em 2018, passa outra lei que diminui de 18 para 16 anos a idade a partir da qual é possível mudar de género nos documentos de identificação. Certidões de nascimento, etc. E não só. Deixa de ser preciso um diagnóstico. Qualquer pessoa pode candidatar-se. Qualquer pessoa pode requerer a mudança de género. Não é preciso diagnóstico, só é preciso um profissional de saúde agora, não 2. Basta um psicólogo inscrito na ordem ou um médico inscrito na ordem para a pessoa ter o que é necessário. E nesta lei também referia que esta autodeterminação de género deve ser aplicada no sistema de ensino. E foi isso que o último desenvolvimento fez. O despacho, que tem sido bastante falado, há aí uma petição a circular no Facebook. Este despacho, o que tenta efetivar é que aquilo que foi decidido na lei de 2018 seja aplicado no sistema de ensino. Aplicado, promovido. Não é? A expressão é que seja promovido. No despacho diz que o Estado deve garantir a adoção de medidas no sistema educativo em todos os níveis de ensino que promovam o exercício do direito à autodeterminação de género. Reparem na palavra, não é? Não basta dar liberdade, é preciso promover a autodeterminação de género. E por isso este despacho refere medidas como, por exemplo, um aluno que tenha requerido a mudança de género ter liberdade para utilizar a casa de banho do género com que se identifica, o balneário do género com que se identifica. Este despacho está em vigor. Tem sido contestado. E também que haja formação para pessoal docente e não docente para ensinar a lidar com estas questões, okay? E a promover estas questões. Portanto, é esta a lei, em Portugal, neste ponto. O mês de agosto é sempre um mês bom para estas leis passarem, não é? É o segundo ano seguido que leis destas passam no mês de agosto. São coincidências, não é?
Mas ainda não é suficiente, segundo os ativistas de género e da ideologia de género, ainda não é suficiente, ainda estamos muito atrás. A lei em Portugal ainda não permite, por exemplo, que haja um género neutro. Ainda não prevê um género neutro na lei. E o Conselho Nacional de Ética e Ciências da Vida, recomendou que houvesse na lei, que a lei prevesse um género neutro. Isso já existe na Nova Zelândia, na Austrália, na Índia, já existe, e em Portugal será provavelmente o próximo passo. Um género neutro. Então, esta diversificação de géneros é uma das novidades que a ideologia de género nos traz. Género neutro, género feminino, género masculino e muitos outros géneros. Há catálogos na internet, em vários sites, com as várias designações de género. O último que eu vi tinha 92 géneros. E, só para vos dar alguns exemplos, género queer, género fluido, demigénero, transneutro, com a letra E, enfim, neurogénero, intergénero, aporagénero, quingénero, enfim, o limite à imaginação. E isto tem de facto vindo a ser implementado no sistema de ensino. Esta ideologia tem vindo a ser implementada no sistema de ensino. Há algum tempo atrás, o Estado publicou aquilo que chama Guião de Educação, Género e Cidadania. São guiões que dão orientações ao pessoal docente para lidar com as questões de género. E este guião que está aqui é do pré-escolar. Eu escolhi do pré-escolar, mas há para todos os níveis de ensino. E no guião de Educação, Género e Cidadania para o pré-escolar, lemos, por exemplo, isto. O silêncio em torno das novas identidades sexuais e de género constitui-se numa forma de representá-las na medida em que as marginaliza e as deslegitima. O silêncio e o segredo significam uma tomada de posição ao lado de quem já tem a autoridade e a legitimidade. A omissão sempre favorece a dominante. O que é que isto significa? Significa que há novas identidades sexuais e de género, novas, e se nós não as promovemos, se nós ficarmos calados ou em silêncio sobre elas, não basta permitir que elas existam. Há que promovê-las, porque se nós ficarmos em silêncio, estamos a marginalizar as pessoas que se identificam com essas novas identidades. Então, há aqui uma pressão para esta nova forma de ver o género e o sexo seja ativamente promovida. E se não, estamos a favorecer a opressão. Estas ideias estão absolutamente disseminadas. Por exemplo, outro exemplo muito ilustrativo disso é, por exemplo, a capa da edição de janeiro de 2017 da National Geographic Magazine. Na capa tem um menino de 9 anos de altura que chama-se Avery Jackson, vive como uma menina, vive como se fosse uma menina. Compreensivelmente isto deu muita polémica, né? Porque a National Geographic Magazine espera-se que seja uma revista sobre ciência e não para promover uma agenda política. Então houve muita polémica e a editora-chefe da National Geographic Magazine emitiu um comunicado a dizer o que está aqui escrito. Hoje não apenas falamos sobre papéis de género para meninos e meninas, estamos a falar da evolução do nosso entendimento das pessoas no espectro do género. Ou seja, o nosso entendimento sobre o género está em evolução. Essa é a declaração da Susan Goldberg. E há um espectro. O género é um espectro. É um leque. Numa ponta está o masculino, na outra ponta o feminino, mas no meio disso há toda uma infinidade, toda uma panóplia de diferentes géneros que são também legítimos. Então nós podemos construir o género nesse espectro. E aqui encontramos a ideia muito popular também, de que os meninos e meninas devem ter liberdade para escolherem o seu género. Não devemos impor o género aos meninos e meninas. Eles devem ser ensinados, a partir do pré-escolar, já vimos, que há novas possibilidades de identidade. Eles não precisam de ficar confinados
ao sexo que lhes foi atribuído ao nascimento e nem sequer às categorias normais de masculino e feminino. Podem ser criativos. Então, e o raciocínio então nós precisamos de agir cedo para não impor um género às crianças e elas poderem, logo desde cedo, muito precocemente, poderem começar a construir o seu género livremente. E é um problema quando a sociedade quer impor um género às crianças. Essa é a ideia. E esta ideia tem-se traduzido em dados interessantes e alarmantes. Em 2018, no Reino Unido, o número de raparigas que recebeu tratamento de género subiu de 40 em 2009-2010 para 1806. Raparigas. É um fenómeno que está a ser investigado no Reino Unido. Porquê? Porque é que, de repente, meninas, e estamos a falar de maioritariamente adolescentes, nunca tinham manifestado nenhum desconforto com o seu corpo, com o seu género, de repente começam a sair do armário e a assumirem-se transgéneros em bloco, praticamente. É um aumento de 4.500% numa década no Reino Unido. E a forma como a medicina está a lidar com isto também tem mudado. Vamos falar um bocadinho sobre os diagnósticos, as categorias diagnósticas. No Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais, que é o manual que é usado pelos psiquiatras e pelos psicólogos também para fazerem os seus diagnósticos, havia, até 2013, um diagnóstico que era perturbação de identidade de género. E esse rótulo, diagnóstico, foi substituído por disforia de género. O que é que isto significa? Perturbação da identidade, estamos a falar de uma patologia, da identidade. É a identidade que está doente, digamos assim, na perturbação da identidade de género. Mas foi substituído por disforia de género, que significa o quê? Disforia significa é só um desconforto. É um desconforto que é patológico, não é? Um desconforto acentuado, mas é um desconforto com a sua identidade. Não significa que haja algum problema com a identidade. Não há uma perturbação da identidade. Há um desconforto com a identidade. E o que é preciso fazer é curar esse desconforto ou resolver esse desconforto. Dá para entender a evolução aqui. Nesta linha, em 2017, na Dinamarca, deixa de haver sequer este diagnóstico de disforia de género. Portanto, não há qualquer problema com alguém que se sente membro de um género que não corresponde ao seu corpo. Não há problema absolutamente nenhum. Isto não parece fazer muito sentido, porque esta população transgénero tem índices de perturbações mentais muito, muito elevados. Por exemplo, suicídio. A população transgénero, 40% da população transgénero tenta o suicídio durante a vida. Significa que é 9 vezes superior à média geral. 9 vezes a média geral. Depressão e ansiedade, 50% da população transgénero sofre de depressão ou ansiedade. Depressão é 8 vezes maior o índice do que a média geral e a ansiedade 4 vezes maior do que a média geral. Então parece haver alguma coisa aqui. Parece que esta condição não é saudável. Claro que podemos perguntar se este quadro se altera quando as pessoas fazem procedimentos médicos de alteração da sua fisiologia. Será que quando as pessoas fazem cirurgias ou tratamentos hormonais para mudar o seu género, será que a coisa melhora? Um estudo feito na Suécia em 2011 acompanhou durante 30 anos 324 pessoas transgênero em processo de transição. Pessoas que estavam já a fazer tratamentos hormonais, cirurgias, e a taxa de suicídio é ainda mais elevada do que a população transgénero geral. Se nos concentrarmos nesta população específica. Estamos a falar de 20 vezes superior à população geral, a taxa de suicídio. Okay? Então, qual é a explicação para estes índices? Qual é a explicação que é dada pelas associações profissionais médicos e psicólogos, psiquiatras? Qual é que acham que é? Só há uma explicação para isto. Discriminação, estigmatização social. É a sociedade que provoca
estas taxas. Não há problema nenhum com a condição das pessoas, as pessoas estão bem. A sociedade é que, por discriminar e por estigmatizar, produz estes índices. O que é que temos que fazer? Temos que mudar a sociedade e a forma como a sociedade vê as pessoas transgênero, e toda a sociedade tem que se conformar com esta visão para que estas pessoas possam ser saudáveis e não ter estes índices. Então, pintamos o quadro relativamente à situação atual das questões de género. Acho que podemos dizer que a ideologia de género existe. Há uma ideologia que vê o sexo como construção social e que vê a identidade de género na mente como mais real do que a realidade biológica material do sexo e da fisiologia da pessoa. Isto existe. E vimos estas ideias a traduzirem-se nas leis, no sistema educativo, na medicina, na psicologia. Estas ideias estão profundamente disseminadas e generalizadas. Então, se é assim, deve haver evidências científicas indiscutíveis. Certo? Para haver todas estas modificações sociais, deve haver evidências científicas indiscutíveis. Vamos ver se há evidências científicas sobre isto. Estamos à procura de quê, em termos de evidências científicas? Bom, a ideologia de género vê o sexo como algo que é inteiramente construído socialmente, okay? E que não tem ligação nenhuma com a fisiologia. Então nós vamos estar à procura de quê? Vamos estar à procura dessa ligação. Se não há ligação nenhuma entre a identidade de género e as características fisiológicas, então a ideologia de género, estas ideias todas, são verdade, são autênticas. Agora, se há alguma ligação entre o corpo e a mente, entre a fisiologia, os órgãos genitais, as genitálias, os caracteres sexuais, primários e secundários, e a identidade, então não é verdade que isto é só construído socialmente. Há algo de biológico aqui, há algo de inato, e vamos explorar isso. Esta é a pergunta-chave. Há ou não traços biológicos que determinem características cerebrais e psicológicas diferentes para homens e mulheres? Vamos ver. E vamos examinar um caso que é muito citado nesta discussão, que é o caso dos países nórdicos. Os países nórdicos são exemplos muito bons. Porquê? Porque os países nórdicos estão no topo do ranking da igualdade de género. Não há nenhum sítio do mundo onde homens e mulheres sejam mais iguais perante tendo em mente as oportunidades que têm, as proteções que têm, enfim, os recursos disponíveis do que os países nórdicos. Vamos ver o caso da Noruega. Na Noruega, interessantemente, 90% dos enfermeiros continuam a ser mulheres, 90% dos engenheiros continuam a ser homens. É um dado interessante porque é um país que está no topo do ranking da igualdade de género. Então não devia haver esta disparidade. Isto é chamado o paradoxo norueguês da igualdade de género. Porque, apesar de todos os esforços que o governo tem feito para equilibrar a coisa, e homens e mulheres estarem equilibrados, distribuídos igualmente nas profissões, as pessoas continuam a fazer opções que as levam para aquilo que é tradicional no sexo masculino e feminino. São profissões do género de enfermeiros. Quem diz enfermeiros é só um exemplo, mas área social, e nos homens aquilo que lida mais com sistemas, com mecânica, com coisas. E há um documentário no YouTube que é muito, muito conhecido, foi realizado por um humorista norueguês que também é sociólogo, que se chama Harald Eia, e ele explora estas questões e explora este paradoxo. Porquê é que existe este paradoxo? Então ele fala com vários especialistas, fala com políticos, para tentar perceber porque é que as coisas continuam assim, apesar dos esforços todos que o governo tem feito. No documentário, por exemplo, ele fala com uma pessoa chamada Kristen Milling, que era responsável pela Comissão para a Igualdade de Oportunidades na Noruega, e esta pessoa diz que não há discriminação no mercado de trabalho. Pelo contrário, há esforços do governo para as pessoas escolherem profissões que não estão tipicamente associadas com um determinado género, com o seu género, para escolherem outras. Não é? Há esforços nesse sentido, mas não há discriminação no mercado de trabalho. A ex-ministra da Cultura norueguesa diz que, Anniken Huitfeldt, diz que não há discriminação também no sistema de ensino. Aliás, as meninas têm melhores notas em todas as disciplinas na Noruega. Menos uma. Qual? Educação física. Exatamente. Portanto, isto é também um dado interessante. Não há discriminação no sistema de ensino. Pelo contrário.
Os investigadores da área de estudos de género, não é? Há uma área muito desenvolvida na academia, nas universidades, que é a área dos estudos de género, onde se investigam estas questões. Catherine Egland e Jorgen Lorentzen aparecem no documentário e o que é que eles dizem? Só há um problema aqui, só há uma explicação para isto, é que a sociedade tem expectativas relativamente ao que um menino deve, àquilo pelo qual um menino se deve interessar, àquilo pelo qual uma menina se deve interessar, e são essas expectativas, essa pressão da sociedade que leva as mulheres para a enfermagem e os homens para engenheiros. É essa a explicação. Mas será que é mesmo assim? Vamos ver algumas conclusões. Ele depois, o investigador, o realizador do documentário, vai falar com alguns investigadores para perceber porquê. Se de facto é esta a razão. E fala com um psicólogo chamado Richard Lipper, americano, que fez um estudo em 2010 com 200 mil pessoas em 53 países. É um estudo incrível. Aqueles que são universitários, se tiverem uma amostra destas para a vossa investigação, estão espetaculares, estão muito bem lançados na carreira académica. 200 mil pessoas em 53 países. E o que é que esse estudo conclui? Uma tendência geral. Há exceções, mas esta é a tendência geral. As mulheres escolhem profissões que envolvem pessoas, os homens escolhem profissões que envolvem coisas. Mulheres, profissões que lidam com pessoas diretamente, profissões que exigem contacto pessoal, os homens, profissões que não exigem contacto pessoal, que exigem mais concentração em sistemas, mecânica, engenharia, informática, esse tipo de áreas. Então, e o que este investigador conclui é que, se essas diferenças são iguais em 53 países, estamos a falar de países de todos os continentes, né? Arábia Saudita, Índia, Inglaterra, Noruega, Chile, Uruguai, Austrália, enfim, todos países de todas as culturas. Se há diferenças gerais em todas essas culturas, é porque, naturalmente, pode existir um fator biológico, alguma coisa que é inato. Mas para termos a certeza disso, temos que ver quando é que começam as diferenças. Quando é que começam as diferenças? Para percebermos se não é uma questão de expectativas sociais, se não é pressão da sociedade para as pessoas escolherem uma determinada área. E o realizador do documentário vai ter com Simon Baron-Cohen, um psiquiatra inglês da Universidade de Cambridge, e este psiquiatra trabalha na área da investigação do autismo, e ele fez uma experiência com 100 bebés com um dia de vida. E ele mostrou a esses bebés, de um lado, um objeto mecânico, do outro lado, um rosto, uma cara. E depois mediu a quantidade de tempo que cada bebé, com um dia de vida, olhava para cada objeto. E o que é que ele concluiu? Nessa medição, percebeu-se que os meninos passavam mais tempo a olhar para o objeto mecânico e as meninas passavam mais tempo a olhar para a cara, para o rosto. Estamos a falar de bebés com um dia de vida, portanto não há aqui qualquer pressão social, não há aqui qualquer preconceito, não há aqui qualquer expectativa, um dia de vida. E se assim é, se há essas diferenças, é porque estas diferenças começam na vida intrauterina, começam antes do nascimento. E este investigador fala em particular das hormonas. Por exemplo, a testosterona. As hormonas é algo que molda o desenvolvimento do cérebro. As hormonas são chave, são fundamentais no funcionamento e no desenvolvimento do cérebro. E a testosterona, por exemplo, os homens produzem 2 vezes mais testosterona do que as mulheres, e ele fez investigações nesta área. Quanto mais testosterona, quanto maiores os níveis de testosterona, menor, por exemplo, mais lento o desenvolvimento da linguagem. Por isso é que as mulheres têm um desenvolvimento da linguagem mais adiantado, porque têm menos testosterona. E quanto mais testosterona, isto são dados científicos. Por exemplo, o contacto visual, quanto mais testosterona, menor o contacto, menor a capacidade de contacto visual. Okay? Olhar nos olhos. Empatia. Não é? Quanto mais testosterona, menor a empatia. Empatia é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. E por isso, um resultado disto é que há mais mulheres nas profissões que envolvem empatia, como por exemplo a psicologia. Eu estou numa área
totalmente dominada por mulheres. Não é? Eu, no meu curso, era eu, mais 3 ou 4, e o resto era só senhoras. Não é? Porquê? Porque são estas as tendências. Agora, muito importante perceber que isto são tendências gerais e que as exceções são normais. As exceções são normais. Não é para uma mulher escolher engenharia que é menos feminina do que uma mulher que escolhe enfermagem. Okay? As exceções são normais, mas esta é a tendência geral. E, para concluir, os especialistas com quem o realizador do documentário falou, Anne Campbell, uma psicóloga evolucionista, e ela diz o seguinte: dada a função reprodutiva das mulheres, nada mais natural do ponto de vista evolutivo do que haver um mecanismo psicológico que torne essas tarefas particularmente prazerosas para as mulheres. Ou seja, se as mulheres têm a função da reprodução, não há nada mais natural que o corpo das mulheres e o seu cérebro esteja preparado para abraçar essa tarefa reprodutiva, essas tarefas relacionadas com a reprodução, abraçar com prazer. Daí que as mulheres, por exemplo, têm mais empatia, ou seja, preocupam-se mais, não é? Preocupam-se mais com as pessoas, e isso é muito importante, por exemplo, é muito importante no cuidado com as crianças, não é? A empatia e a preocupação com as pessoas. A tendência para evitar situações de confronto físico, não é? É algo também característico das mulheres e que tem a ver com a sua função reprodutiva. E eu aqui não estou a discutir a teoria da evolução. O que estou a dizer é que há um cérebro que está preparado para lidar com a especificidade das tarefas que cada sexo tem que desempenhar. E a função reprodutiva, até agora pelo menos, é algo exclusivo das mulheres. Só uma mulher é que consegue engravidar e dar à luz filhos. Pronto, as evidências são de facto estas, não é? Há diferenças, essas diferenças são objetivas, não são construídas socialmente, vêm da vida intrauterina, e no fim do documentário, então o realizador, ele pega nestas conclusões e vai mostrá-las aos investigadores de género que diziam que o problema era só as expectativas sociais. E o que é que eles dizem? Só um exemplo. Esta investigadora de género, Catherine Egman, diz que eu penso que as ciências sociais devem contestar o pensamento que vê as diferenças entre os seres humanos como biológicas. Vamos perceber o que é que está aqui ela a dizer. As ciências sociais devem contestar o pensamento que vê as diferenças entre os seres humanos como biológicas. Mas então as ciências têm a tarefa de contestar o pensamento? As ciências sociais ou naturais não deveriam olhar para as evidências e ver o que é que as evidências dizem? Porque contestar o pensamento é uma tarefa da filosofia, não é uma tarefa da ciência. Mas esta é a postura dos investigadores de género. Há que contestar o pensamento que vê as diferenças entre os seres humanos como biológicas. Porquê? Porque, lembremos daquela definição da antropóloga da OMS, as diferenças biológicas servem para perpetuar a discriminação. Ao dizer que há diferenças, estamos a dizer que as mulheres são inferiores, automaticamente. E é por isso que se devem contestar. Por exemplo, uma cientista chamada Angela Saini escreveu um livro chamado Inferior, e nesse livro ela fala da história da ciência e como as mulheres sempre foram discriminadas na ciência. E é verdade, as mulheres sempre foram vistas, a ciência historicamente sempre foi vista como algo de homem, algo dos homens, a área dos homens. Mas nesse apanhado que ela faz da história da ciência, ela diz isto: este é o ponto de interrogação que paira sobre nós, a levantar a possibilidade de que as mulheres estão destinadas a nunca atingir a paridade com os homens porque os seus corpos e mentes simplesmente não são capazes de tal. Então, se dizemos que há diferenças entre os corpos de mulheres e de homens, estamos a dizer que as mulheres não são capazes. É isso que é assim que é interpretado. Não é? Agora, nós temos que dizer, porque é lógico, e é óbvio, que a diferenciação não significa inferiorização. Ao se dizer que há diferenças, não estamos a dizer que uns são inferiores aos outros, só estamos a dizer que são diferentes. E é verdade que as diferenças sempre podem ser usadas e foram usadas para justificar a discriminação. Isso é verdade, relativamente às mulheres, mas isso é por causa da má fé de quem promoveu essa discriminação. Não são as diferenças em si. E mais, esta agenda que promove a ideologia de género tem também como valor,
O quê? A diversidade. A diversidade é um valor. Então, se a diversidade é um valor, qual é o problema com as diferenças? Devemos celebrar as diferenças e não querer eliminá-las. Mas é isso que, na prática, acontece. Então, respondendo à pergunta que fizemos, há ou não traços biológicos que determinem características cerebrais e psicológicas diferentes para homens e mulheres? Nós vimos que há. Particularmente a questão hormonal. As hormonas são traços biológicos, fazem parte da biologia e, sim, determinam características cerebrais diferentes, determinam características psicológicas diferentes entre homens e mulheres. Portanto, não há evidências científicas para a ideologia de género. Não só não há evidências científicas para a ideologia de género, como todas as evidências apontam para que exista de facto uma ligação entre mente e corpo. Há uma ligação. E essa ligação é importante. E determina o comportamento e determina a identidade. Uma coisa muito importante, já falei sobre isso, mas é sempre importante nós referirmos isto. Estamos a falar de diferenças gerais e exceções normais. Os homens e mulheres têm diferenças gerais, mas as exceções são normais. Okay? Portanto, não há nenhum problema em uma mulher se sentir mais vocacionada para coisas que são mais tipicamente masculinas. Eu, por exemplo, em minha casa, temos uma situação engraçada porque eu tenho formação em psicologia e a minha mulher em engenharia. Portanto, estamos completamente trocados. Eu às vezes digo a brincar que eu sou a mulher da relação. Porquê? Porque eu gosto mais de conversar sobre as coisas e tal, vamos falar e tal. É o meu lado de psicólogo e ela é muito prática. Não, vamos resolver as coisas, vamos para a frente e tal. Então, temos assim algumas brincadeiras. Por exemplo, a minha mulher, quando é preciso fazer alguma coisa de bricolagem em casa, eu sou um zero. Nem um prego na parede eu consigo fazer decentemente. E a minha mulher tem jeito para isso. Então, portanto, estou a dizer isto, se há aqui alguém que tem comportamentos que podem ser tipicamente mais vistos como sendo do sexo oposto, não tenho problema nenhum. E se não tem problema. É uma distribuição normal. Né? Há o topo, o cume, que é onde estão a maior parte dos casos, mas depois, nas extremidades, há outras situações mais não tão frequentes, mas que também são normais. Isto é uma distribuição normal. Ok, vimos as evidências e já fomos falando de algumas ideias que estão na base da ideologia de género, já fomos falando de algumas filosofias que estão na base, mas vamos examinar essas filosofias com mais alguma profundidade. E aguentem aí, já não falta muito, já passamos de metade. Eu sei que isto é denso e que cansa um bocadinho, porque é muita informação, mas é importante examinar isto tudo. Então, de onde é que saiu esta ideia? De onde é que vem a ideologia de género em termos da filosofia que está por trás? Vamos voltar à definição da ideologia de género para percebermos aqui duas ideias-chave. A primeira, que o sexo é uma construção social. A segunda, que a identidade de género é mais real do que a realidade biológica e material do sexo de uma pessoa. A primeira filosofia que mostra de onde vem esta ideia de que o sexo é uma construção social pura, okay? Que é construído socialmente e se nós não construíssemos, não existia diferenças. Tem raízes relativistas. Uma filosofia em particular que se chama construtivismo social relativista. Sei que são palavrões, mas o que é que isto significa construtivismo social relativista? É a filosofia que diz que não há uma autoridade suprema. Okay? Ou seja, não há nenhuma entidade que nos diga o que é objetivamente verdade. Não há verdade absoluta. Okay? Então, se não há verdade absoluta e se não há nenhuma entidade que nos diga o que é verdade e o que é que não é, o que é que nos resta? Resta-nos construirmos culturalmente a realidade. E é daí que nasce a ideia de que tudo é relativo e que não há uma verdade absoluta. Então nós temos que construir a nossa própria realidade. Então é subjetivo. E por isso dizemos, alguns desta filosofia, que o sexo é uma construção social. Andrew Fellows, um pensador canadiano, ele diz que quando o que está do lado de fora deixa de fornecer uma autocompreensão saudável, resta retirarmos para dentro e tentarmos construir a nossa própria autocompreensão. Ou seja, se não há Deus, se não há nada fora de nós, se não há nenhuma entidade transcendente que nos dê uma compreensão de nós mesmos, então o que é que nos resta? Resta nós retirarmos para dentro de nós próprios e construirmos cada um de nós a nossa própria compreensão de nós mesmos. Estamos sozinhos a tentar construir a realidade.
É daí que vem a ideia de que o sexo é uma construção social pura. Atenção, nem todo o construtivismo social é radical como este. Não é? Há construtivismo social que diz, e bem, que há uma dimensão da realidade que é construída culturalmente. E há coisas que somos nós que construímos. É a sociedade que constrói. Ideias que somos nós que construímos também relativamente aos sexos. Não é? Relativamente à parte, à dinâmica entre o masculino e o feminino. Não é? Nós construímos algumas ideias. Por exemplo, há algum tempo construiu-se a ideia de que os homens, isto foi durante grande parte da história, não é? De que os homens não deveriam fazer o trabalho doméstico era exclusivamente para as mulheres. Hoje, eu acho que muito pouca gente já vive assim. Não é? Está a mudar. Não é? Os homens também participam no trabalho doméstico. Isso é uma coisa que é construída socialmente. Certo? E outras coisas. Por exemplo, eu estive numa conferência internacional em julho, na África do Sul, e havia pessoas de ilhas do Pacífico, onde nessas ilhas os homens usavam saias. E era essa a indumentária. Os homens usavam saias. Né? E as mulheres usavam saias e calças de acordo com o que quisessem. Mas os homens usavam saias. Então era engraçado ver aquele grupo sempre com as suas sainhas. E eles não eram nada femininos, garanto. Eram enormes. Mas isso também é algo que é construído socialmente. Agora, é essa a realidade que nós temos aqui. Nós temos que estar adaptados à nossa cultura. Na nossa cultura, homens usarem saias não é masculino. E isso também tem uma importância. A dimensão da construção social também tem importância. Não estou aqui a dizer que os homens agora podem usar saias e que devem usar saias. Né? Porque poder já podem. Então, o que nós temos aqui é uma filosofia, é uma corrente, um movimento filosófico que se chama pós-modernismo. Né? O pós-modernismo, segundo o pai do pós-modernismo, um francês chamado Jean-François Lyotard, ele diz que, simplificando ao extremo, ele definiria pós-modernismo como incredulidade relativamente às metanarrativas. Ou seja, o pós-modernismo, a era em que nós vivemos hoje, que diz que não há uma verdade absoluta, que tudo é relativo, o que é que o pós-modernismo diz? Que há várias interpretações da realidade. Eu tenho uma interpretação da realidade, tu tens uma interpretação da realidade, e todas essas interpretações são válidas. Não há uma metanarrativa, ou seja, não há uma interpretação suprema. Alguém aqui se consegue lembrar de uma possível interpretação suprema da realidade? A Bíblia, por exemplo. A Bíblia é uma interpretação suprema. A Bíblia diz que é a interpretação da realidade, que é a única interpretação verdadeira da realidade. E o pós-modernismo diz não, a Bíblia é uma interpretação, o Alcorão é outra interpretação e todas as interpretações são válidas e cada um pode fazer a sua interpretação da realidade. Então é daqui que vem a ideia de que o sexo é uma construção social e que não há problema se a minha interpretação da realidade é completamente contraditória à vossa interpretação da realidade. As duas podem conviver pacificamente. E por isso é que, na ideologia de género, há contradições completamente irracionais. É porque todas as interpretações da realidade são válidas. Por exemplo, algumas interpretações, algumas contradições. Por exemplo, como é que se não há diferenças entre homens e mulheres, são diferenças construídas socialmente, então como é que alguém pode falar de identidade de género feminina ou masculina? Se não há masculino ou feminino, como é que alguém pode falar de identidade de género feminina ou masculina? Como é que alguém se identifica como mulher ou como homem? Tem que recorrer aos estereótipos de género. Uma mulher é um homem, segundo a ideologia de género, uma mulher é um homem se gosta de vestir coisas de homem, se sente melhor a fazer as coisas que são tipicamente de homem, e então queremos destruir os estereótipos, dizer que não há diferenças, mas depois temos que recorrer aos estereótipos para justificar as mudanças. Então é profundamente contraditório. As feministas, os movimentos feministas começam a torcer o nariz a esta ideia. Porquê? Porque os homens tornam-se mulheres
E não é obrigatório, perante a lei, fazer qualquer procedimento médico, cirúrgico ou de hormonal. Os homens tornam-se mulheres e depois competem contra as mulheres nos desportos de mulher. E adivinhem o que é que acontece? Ganham. Não é? Porque fisicamente o homem, em média, tem vários índices superiores às mulheres em termos físicos, não é? em termos do poderio físico. Esta fotografia é do Campeonato Mundial de Cycling, onde um homem conquistou o pódio e estão ali as duas mulheres ao lado, no segundo e terceiro lugar. Outro grupo que começa a ter alguma noção dos perigos da ideologia de género é o grupo das pessoas que se identificam como homossexuais. Porquê? Vamos pensar. Se um homem gosta de homens, esse homem não será, na realidade, uma mulher presa num corpo de homem? Porque quem é que gosta de homens? São as mulheres. São os estereótipos. Então, isto é, no fundo, é o fim. Se o transgenerismo prevalecer, é o fim da homossexualidade. Porque se um menino começa a manifestar que gosta mais de rapazes, então esse menino provavelmente é uma menina. Vamos tratá-lo. Então, muitas contradições e muitas irracionalidades. É só alguma. Vamos à próxima filosofia, para avançarmos, e é só esta filosofia que eu gostava de referir, porque há outras ideias, mas a outra é o marxismo. O marxismo, de onde é que vem isto? Esta ideia de que a identidade de género é mais real do que a biologia, do que a realidade biológica e material. Para Marx, a desigualdade económica era a raiz de todos os males. Há um problema no mundo, é a desigualdade económica. Queremos resolver os problemas todos da sociedade, vamos equilibrar as classes. Vamos eliminar as diferenças entre classes. Era essa a filosofia de Marx. E a história era a batalha entre os opressores, a burguesia, os ricos, e os oprimidos, o proletariado, os trabalhadores. Então a história para Marx resumia-se a isto. E ele escreveu no Manifesto Comunista: a história de toda a sociedade até aqui é a história da luta de classes. Qual é a solução para isto? Revolução. E vemos então assim como é que surgem todos os massacres do século XX, nos países de ditaduras comunistas, em que dezenas de milhões de pessoas foram mortas por causa desta revolução, por causa da revolução que Marx prescreveu, né? Para chegar à utopia, o comunismo, que era a utopia para Marx. Devem estar a perguntar o que é que isto tem a ver com a ideologia de género. Eu vou explicar. Para Marx e o seu braço direito, Engels, qual era a raiz de toda a opressão para Marx? De onde é que vinha a opressão? A primeira opressão de classes coincide com a opressão do sexo feminino pelo masculino. É daí que vem toda a opressão. Escreveu Engels. E Marx escreveu que a família moderna contém em germe não apenas a escravidão, como também a servidão. Encerra em miniatura todos os antagonismos que se desenvolvem mais adiante na sociedade e no Estado. Isto significa, onde é que começa a opressão? Começa na opressão da mulher pelo homem. E onde é que esta opressão acontece? É na família. Então, o problema está na família. Então, o problema está na opressão da mulher pelo homem, que se processa na família. E como é que estas ideias depois têm expressão na ideologia de género? Porquê? Desta forma. A biologia, que mostra que as diferenças entre homens e mulheres são reais, é a força opressora. A biologia oprime. Mas nós não podemos fazer uma revolução militar contra a biologia. Não podemos. Então como é que fazemos? Fazemos uma revolução cultural. E daí nasce a expressão marxismo cultural. Nós temos que fazer uma revolução ao nível cultural e está de vento em popa. E estas ideias estão a explodir em todas as esferas da sociedade, como nós já vimos. Então, é interessante que a ideologia de género tem na sua base estas duas filosofias, o pós-modernismo e o marxismo, que são filosofias incompatíveis. São absolutamente incompatíveis. Porquê? Lembram-se que o pós-modernismo era a incredulidade relativamente às metanarrativas. Ou seja, o pós-modernismo diz que não há interpretações melhores do que as outras. São todas válidas. Mas o marxismo diz que
é a interpretação válida. O marxismo diz a nossa interpretação da realidade é a interpretação correta. Então o pós-modernismo não devia simpatizar com o marxismo, mas simpatiza. Porquê? Porque há um inimigo comum. E estas duas filosofias incompatíveis unem-se para atacar um inimigo comum. Que é qual? A fé cristã. A fé cristã. Porque a fé cristã tem na sua base valores que chocam de frente contra estas duas filosofias. Vamos ver então quais são esses valores. Por exemplo, a verdade. Uma frase de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A primeira parte do versículo de João 14,6. Então, só esta frase da Bíblia faz desmoronar completamente, se for verdade, isto faz desmoronar completamente o pós-modernismo. Porquê? Porque o pós-modernismo diz que não há uma verdade e a fé cristã, Jesus, diz que a verdade existe e que essa verdade é uma pessoa. Não pode haver nada mais concreto. Se a verdade é uma pessoa, essa pessoa é Jesus Cristo. E tudo aquilo que nós dizemos que é verdade, temos que dizer por referência a Jesus Cristo. É Ele que nos diz se alguma coisa é verdade ou não na ótica da fé cristã. Então, o pós-modernismo fica logo em xeque, não é? Por causa do valor da verdade. Jesus diz o seguinte sobre os sexos. O que é que Jesus diz sobre os sexos? É outro valor. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Que valor é que está aqui? A unidade. É esta a ideia de Deus para homem e mulher. E este valor choca de frente com o quê? Com o marxismo. Porque o marxismo diz que homem e mulher são inimigos. Um é o opressor, a outra é a oprimida. Então eles têm que estar sempre em campos de batalha opostos. Mas a fé cristã diz que não. Não, que eles devem ser um só. E não é que são um só, desaparecem. Não, mantêm a sua individualidade. Homem e mulher permanecem homem e mulher, mas tornam-se um só. É das uniões mais profundas. E Jesus depois diz que até é uma figura, a união entre homem e mulher, da união entre Cristo e a sua Igreja. Então é das uniões mais profundas que há. Ou a união mais profunda que há. Outro valor é a complementaridade entre os sexos. E isto, eu estava a falar sobre isto numa universidade e estava à espera de ver quando é que entrava alguém pela porta e me levava dali, porque é completamente escandaloso dizer isto na nossa cultura atualmente. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Até nas igrejas é um bocado escandaloso dizer isto às vezes. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então, o que é que temos aqui? O homem é chamado para liderar a sua casa, para ser a cabeça da mulher. E a mulher é chamada para se sujeitar ao seu marido, mas isto é absolutamente escandaloso, mas há que ler o resto da passagem. Porque isto é uma figura da Igreja e de Cristo. E Cristo, Ele foi o cabeça da Igreja, liderando em amor, em sacrifício. É assim que o homem, segundo a Bíblia, deve liderar a sua casa, em amor e em sacrifício. O homem deve dar tudo, deve dar o corpo às balas pela mulher, pela sua mulher, pela sua casa. Então isto é uma visão de amor sacrificial, não é uma visão de opressão ou discriminação. Claro que é assim que a nossa cultura interpreta, como se isto fosse uma promoção da discriminação e da opressão da mulher pelo homem. Então, só mais uma questão. Como é que nós, cristãos, então agora, devemos lidar com isto? Temos uma guerra cultural. Há uma guerra cultural entre a civilização judaico-cristã e estas ideias pós-modernistas que querem acabar, e as ideias marxistas que querem, no fundo, acabar com
os valores laico-cristãos, e tem sido assim desde que Marx publicou o Manifesto Comunista, em que diz que a religião era o ópio do povo e a religião é de facto o inimigo a abater. Como é que nós cristãos então podemos? Isto é uma sugestão que eu deixo. Como é que nós cristãos, algumas sugestões, como é que nós cristãos nos devemos conduzir então? Olha, como é que não nos devemos conduzir? É com medo. Essa é a primeira forma que nós, biblicamente, não nos devemos conduzir relativamente à ideologia de género. Nós não temos medo da ideologia de género, porque diz em 1 João 4,18 que o amor não conhece o medo. O amor verdadeiro afasta o medo. Quem tem medo receia o castigo e, por isso, quem tem medo não é perfeito no amor. O contexto desta passagem, Jesus está a falar do castigo de Deus e da forma como nós encaramos o castigo de Deus. Não é? Quem ama não tem medo do castigo de Deus. Quem conhece o amor de Deus não tem medo do castigo de Deus. Mas o que é facto, nós podemos dizer aqui, esta é uma frase objetiva: o amor não conhece o medo. Portanto, o amor é incompatível com o medo. Nós não fomos chamados para ter um espírito de temor, um espírito de medo. Fomos chamados para ter um espírito de coragem. Então nós não temos, os cristãos não têm medo da ideologia de género. E nós somos chamados para não ter medo, mas amar. Não é? Amar falando a verdade em amor, mas amar. E amar quem? Amar as pessoas transgênero, amar as pessoas, amar os ativistas da ideologia de género. Nós somos chamados para manifestar o amor de Deus que transforma vidas. Não é? Somos chamados para isso. Agora, este tema suscita muitas emoções e nós, como humanos, temos medo do que é que isto vai produzir na vida da nossa sociedade, na vida das nossas crianças, né? E há razões para nós estarmos despertos, para termos discernimento, para aguçarmos a nossa sensibilidade. Há razões para isso, mas não para nós nos encolhermos com medo e não para o medo de se traduzir em agressividade e atacarmos as pessoas que discordam de nós. Não é esse o modelo bíblico, não é esse o modelo de Jesus. Agora, como esta é uma área também muito política, há ramificações políticas e aí reside também uma armadilha para os cristãos. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Eu não quero aqui falar de candidatos políticos, são só alguns exemplos. Nem quero aqui falar de quem vota em A, B ou C. Embora eu pessoalmente fosse incapaz de votar em partidos que defendem abertamente esta ideologia. Mas isso sou eu e acho que isso deve nos fazer pensar se queremos que esta ideologia seja promovida. Mas estas imagens estão aqui, não para falar do Donald Trump ou do Bolsonaro, só para dizer que nestas últimas campanhas são exemplos de ocasiões em que os cristãos, eu creio que ultrapassaram uma linha, em que os cristãos se colaram sem sentido crítico, colaram-se a um candidato, colaram-se a um lado político, e o perigo disso é que nós, quando nos colamos a um lado político, perdemos a nossa capacidade crítica, ou muito provavelmente perdemos a nossa capacidade crítica desse lado. E a Igreja é chamada para ter uma voz profética. Isto significa que a Igreja tem que falar, tem que chamar a atenção para as falhas morais da esquerda e tem que chamar a atenção para as falhas morais da direita. A Igreja tem que ter a sua voz profética. A Igreja não se pode colar a um dos lados da barricada. Embora a Igreja também, e também não estou a dizer que os cristãos não se devem envolver na política, acho que devem, que os cristãos não devem ser politicamente despertos, acho que devem, e devem votar com consciência e saber em quem estão a votar e saber o que é que defende a pessoa em quem estamos a votar. E temos já aí o dia 5 de outubro, 6 de outubro a vir, o dia das eleições legislativas, e devemos levar todas estas coisas em conta. Agora, não podemos, a Igreja não pode ser conhecida por ter um lado político. A Igreja tem que ser conhecida por empunhar a bandeira da cruz, a bandeira do Evangelho. Essa tem que ser a principal marca da Igreja. O Evangelho, a boa nova de Cristo. Devemos envolver publicamente? Eu creio que sim. Devemos ter consciência em quem estamos a votar? Eu creio que sim. Mas devemos ser primariamente conhecidos pela cruz, pela mensagem do Evangelho, o perdão
que Cristo oferece na cruz para todas as pessoas. Ativistas de género, transgêneros, todas as pessoas têm à sua disposição o perdão que conquistou Cristo na cruz. E a cruz tem que ser posta em ação. E nós, cristãos, devemos pôr a cruz em ação. E Jesus fala muito disso, fala disso de uma forma muito direta e frontal. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E este é um chamado para os seguidores de Jesus Cristo. Não é? Os seguidores de Jesus Cristo estão aqui para levar a sua cruz. Isto significa sacrifício, significa que devemos sim falar a verdade, devemos sim amar, falar a verdade em amor, com graça e verdade, como Jesus fez, mas devemos também abraçar a nossa cruz. E abraçar a cruz significa aquilo que significa quando Jesus abraçou a cruz, significa sacrifício, significa dar a vida, significa amar a todo o custo. E se as coisas se tornarem tão difíceis que nós somos perseguidos, isso já está a acontecer, não é? Somos perseguidos por causa da nossa fé, então nós temos que agarrar a cruz e proclamar o Evangelho no meio da perseguição. Não significa que nós não devemos ter um envolvimento na sociedade, volto a dizer, devemos, mas em última análise vamos ser perseguidos e nessa altura nós temos que nos lembrar que somos chamados para abraçar a cruz e como Jesus fez na cruz, quando estava a ser injustiçado, perseguido e morto, ele orou pelos seus inimigos e disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Seja essa a nossa postura também. Obrigado.